Daqui a pouquinho vamos estar começando a nossa live. Estou te convidando aí a entrar com a gente, entrar ao vivo aqui pela live. Um dia de bênção, um dia de alegria, de paz, de graça. Nosso convidado aí chegando, meu amigo pastor Murilo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo na live. Esperar essa turma entrar. E aí, pastor? Eu já tava ficando bravo com esse negócio de net. Minha amiga, seja bem-vinda. Não entendi que ficou baixinho e depois voltou. Você falou que estava preocupado. Eu entrei e saí. Não, com esse negócio de internet, eu não sei. Mas tá legal aí? Tá me ouvindo bem? Me vendo? E o seu também tá ok? Tá ok. O meu som tá chegando bem, pastor? Tá. Imagem também. E aí, como é que foi o fim de semana, o culto? Como é que foi aí as novidades? Foi legal. O que a gente fez, que a nossa Santa Ceia é segundo domingo. E na Santa Ceia coincidiu, obviamente, caiu na Páscoa. E são 3 cultos. Aí eu estive no culto das 17 horas. E tem o das 10, 17 e os das 19. Eu estive no das 17. Foi bênção. Bênção pura. A bispa que pregou? Foi a bispa. A bispa tem um conteúdo lindo, fala de um jeito... E ela é muito entregue, ela sempre chora. Eu já sei que ela vai chorar. É o profeta chorão desse tempo, né? É bom, né? Às vezes... Eu choro pregando, me pego, quando eu vejo, já foi. Pessoal... A Raquel está dizendo que está dando uma espécie de eco. É da minha voz ou é da voz do pastor Adilson? Vê se melhorou aí. Para mim está ótimo. E para você, Raquel? Oi, Raquel. Você está podendo ouvir? Raquel Ramos. A pastora Chile também entrou. Pastora Chile, como é que tá o som? Tá dando eco? A Gil está dizendo que está legal. Então vamos lá, né? Vamos começar aí batendo. Vamos que vamos. Pastor, eu tenho... É lógico que nesse tempo era um tempo oportuno, é um tempo sempre oportuno anunciar, né, acerca do que Jesus fez, do que Jesus está fazendo e do que Jesus fará. E o que Jesus fez, o cumprimento dele, as pessoas ainda não entenderam o que é o cumprimento da lei e os profetas em Jesus. A Raquel está dizendo que está ok agora. Rosângela, bem-vinda, querida. E as pessoas muitas vezes não entendem o que é o cumprimento da lei e dos profetas. No judaísmo, o Antigo Testamento é chamado de Tanakh, os 5 primeiros livros de Pentateuco. Então, o cumprimento de tudo que havia sido dito se cumpriu nele. Ele sabia completamente o Antigo Testamento, como a gente tem dito, de cor. De cor significa que ele tinha o Antigo Testamento no coração, até porque ele precisaria cumprir ipsiliter todas as coisas. E eu gostaria de falar de uma viagem minha. Para mim, eu entendo como uma transcendência. Eu preciso, muitas vezes, de comentar. Eu não estou gerando nenhum tipo de teologia, mas de querer, muitas vezes, até entender algumas coisas. E nem tudo nos foi dado a entender. E aqui existe uma questão para mim que ela é tremenda. Perceba que a arca, que é o próprio Senhor, dentro da arca estava guardada as tábuas da lei, o maná, que significaria aquilo que haveria de ser o pão da vida que desceu do céu, e também tinha a vara de Arão, falando do profeta, falando daquele...
E só que essa vara produzia frutos. Ou seja, debaixo da glória de Deus, da nuvem de Deus, as pessoas estão guardadas e estão protegidas. E eles caminhavam no deserto, cercado por aquelas colunas de fogo, por nuvem de glória, a roupa não se desgastava, as sandálias não se desgastavam. Moisés subia no alto e voltava brilhando, reluzente. E nessa oscilação de sobe e desce, eu tive um entendimento acerca do que é subir e descer. É estar na presença às vezes e às vezes não. Às vezes eu estou em Deus, às vezes estou na carne ou estou naquilo que é emocional. E são nos momentos de emoções que ele descia que as coisas complicadas se manifestavam. Numa delas, fizeram o bezerro de ouro. E ele, naquele momento, mandou matar 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Mas logo, imediatamente, a descer poder do céu, Pedro faz o caminho inverso. Era um monte de pecadores e ele ganha 3.000. No passado mataram 3.000, no novo se ganha 3.000. E agora Opa! você deixa de ser o justo juiz e entrega a quem de direito o justo juiz. E eu tenho um entendimento que eu busquei anos a fio, querendo entender por que Ananias e Safira haviam morrido. É óbvio que eu não fecho todas as respostas. Eu tento ter, pelo menos, um entendimento acerca daquilo. Atos 5 vai dizer que aqueles que estavam entregando as ofertas, porém, eles entregaram a oferta de uma forma mentirosa, dizendo que vendeu por um preço aquém do que eles verdadeiramente tinham vendido. E aí eu tive um entendimento, pastor. No tempo do avivamento, se manifesta justiça e juízo. Não diz a palavra que eles não criam, até porque eles estavam dando. Mas eles não tinham que ficar, porque eles propagariam uma forma de engano e mentira. E para Deus não engana. E naquele momento, eles blasfemavam contra o Espírito Santo de Deus. Porque é isso que está escrito. Blasfemavam contra o Espírito. Por que vocês tentaram nos enganar? Por que você tentou enganar o Espírito Santo? Então, em meio a esse movimento de avivamento, o juízo e a justiça andam juntos. Mas, pastor, por que o senhor está falando disso? Porque eu acredito que a mão de Deus está pesando sobre aqueles que devem pesar e a mão de Deus está protegendo aqueles que devem ser protegidos. As pessoas que estão com o coração em Deus, eu não disse as pessoas que fazem tudo certo, mas as pessoas que buscam fazer o certo. E esse é o primeiro quesito, mas tem um entendimento que é o cumprimento da lei e dos profetas. Tudo que a lei havia sido dito se cumpre em Jesus. Tudo que os profetas havia sido dito se cumpre ali, se manifesta em Jesus. Não é dizendo que se acabou, acabaram-se os profetas. Não. Haveria uma continuidade disso. Então, a palavra vai dizer, ali também em Atos, vai dizer, confirmando o que Joel havia dito, que os filhos profetizarão. Não existe ninguém mais amigo de Deus do que filhos. Por isso, Deus nos deu uma autorização para que pudéssemos falar no nome dele. E aqui vem uma questão importante. Quando Jesus se manifesta para Paulo em Atos 9, eu não sei nem por que a gente está indo por Atos. É porque o Atos 29 está aberto, né? Nós estamos vivendo Atos 29. Ou seja, estamos fazendo história e parando de viver somente a história que já foi contada. Estamos fazendo a nossa história. Eu tenho um conflito na minha mente. Jesus nunca precisou de advogado, senão ele foi o advogado e continua sendo o nosso advogado. Amém. Jesus não precisa que advoguemos a causa dele, se já estamos na causa dele. Ele precisa que tenhamos atitude que aponte para o Pai ou para ele.
E muitas vezes as pessoas estão degladiando-se, disputando força para provar que Jesus é Jesus e que Deus existe. Por isso eu digo que Deus não existe, mas Deus está vivo. Deus não entra nesse conceito humano de existenciabilidade, porque Deus não existe, Deus é. E nessa luta em defesa da fé, existem vários livros em defesa da fé. E em defesa da fé está você com as suas atitudes e a sua vida em Deus. Não é o que você fala, é o que você vive. Porque muitas vezes falamos e não vivemos. Pregar sem viver não te dá propriedade. E sobre o que, então, as leis e os profetas? As leis foram extintas? Não! Existe um código moral, uma lei moral que já estava dentro do homem, antes disso tudo ser compilado. Mas, pastor, o senhor está hoje bravo? Não, eu estou bravo não, mas eu ouvi algo que me deixou muito bravo. Eu não vou falar o nome do ser humano, não, porque eu acredito que ele ainda vai ter o encontro. Pastor, ele disse que a Bíblia é possível dela ser errante. Meu Deus. A Bíblia é possível ter erro? É duro, dói da nossa alma, né? Rasga a gente. Porque ainda que eu não entendo o que está escrito na palavra de Deus, ela não é errante. O que eu não entendo não determina e não define que algo erra. A propósito, não somos definidos por um erro. Somos definidos pelo acerto de Jesus na cruz. Você não pode fazer da pessoa uma foto, um único momento, senão uma história. Cada um viveu uma circunstância e uma situação. Então eu tenho que ter a clareza que Jesus teve para lidar com cada ser humano de forma diferente. A mãe dele foi brigar com ele, porque ele estava pregando e a multidão, e ele, gente, só gente, gente. E chega então a mãe com os irmãos e manda o recado. Sua mãe está lá fora com seus irmãos e suas irmãs. Uma bronca em Jesus, porque ele se movia todo o tempo no meio das pessoas, atendendo pessoas, libertando pessoas, curando pessoas. Nem ela, que era a mãe dele, entendeu. E ele mandou a resposta. Olhou para aqueles que estavam à volta e disse: minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são estes que cumprem a vontade de meu Pai. Bom texto, isso aí. Ele estava dizendo que o DNA não te insere na família de Deus. Ele estava tirando essa questão sentimentalista familiar. E ele estava dando uma importância e uma eclosão, uma expansão maior do que é o Evangelho, para que não houvesse as tais xenofobias, os racismos, para que não houvesse a tal da acepção. Ele fazia a expansão não do DNA do homem, senão o DNA dele por meio do DNA do Evangelho. Amém. Era uma expansão. E muitas vezes resumimos em Deus. Somos nós, os advogados de Deus. Quando na realidade Jesus tem voz. Jesus fala. Jesus aparece para Paulo e fala. Depois de ter morrido. Paulo era um perseguidor. E eu entendo agora Paulo como nunca entendi Paulo. Paulo era discípulo de Gamaliel quando tinha que ser discípulo de Jesus. Paulo era discípulo da religião quando tinha que ser discípulo do reino. Paulo tinha todo o entendimento do que era a palavra, mas nunca tinha tido uma experiência com ele. Jesus. E quem não segue, persegue.
Quem não segue, Forte, hein? persegue. Perceba que ele perseguia os cristãos. Mas há um detalhe aqui tremendo. Em Romanos 16 vai falar da família de Paulo, dos seus consanguíneos, vai falar do seu primo Barnabé, vai falar do seu parente João Marcos. E aquilo que Paulo fazia com autorização de Roma acabaria chegando na sua família. E agora ele está num dilema. Vou ter que matar o meu povo, os meus. Ele tinha autorização por ser cidadão romano. E Jesus fala com ele. Atos 9 vai dissertar sobre isso. E aqui eu quero só revogar uma mentira. As pessoas dizem que Paulo caiu do cavalo quando ele estava indo para Damasco. Damasco era o lugar do comércio, devia ser gente para tudo que é lado. E ele estava, obviamente, indo fazer o que ele sempre fez: acusar, apontar. Ele era o perseguidor, porque ele se achava justo, porque ele tinha o entendimento e o conhecimento. Muitas vezes estamos perseguindo pessoas achando que somos nós o justo juiz. E ele estava indo, quando então uma luz faz com que ele caia, mas não do cavalo. Assim como o filho pródigo, tendo caído em si. Um filho sempre vai cair em si em algum momento. Esse é o primeiro aprendizado. Segundo aprendizado, quando Jesus quer falar pessoalmente, ele não precisa da igreja. Ele tem voz. E ele procura Paulo a dedo. Por que eu estou falando? Eu não estou anti-igreja. Pelo contrário, eu sou a igreja. A propósito, só pode falar da igreja quem é a igreja. Tem muita gente de fora malhando a igreja. Nós estamos tentando acertar, estamos lutando, estamos batalhando, estamos fazendo aquilo que nosso entendimento alcança. Perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos muitas vezes o que fazem, por isso estamos aqui buscando a Deus, para termos o entendimento, para sabermos o que fazer. Não podemos pregar sem antes falarmos com Deus. Verdade. Então, Paulo tem aquele encontro. Que encontro? Que encontro. Saulo, 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 por que me persegues? Eu persigo porque não te sigo. Nós somos perseguidos, bem-aventurados os que serão perseguidos por causa do meu nome. Uau, uau. Amém. Isso Forte. não tem esboço, pastor. Pelo amor de Deus, vamos gravar. Nós estamos sendo perseguidos porque nós um dia nos entregamos para Ele. E nós nos entregamos para Ele e não sabemos viver de outra forma. Se Ele morreu por mim, agora eu vivo por Ele. A forma que eu tenho de viver é viver intensamente cada segundo, sem importar como eu estou. Eu sou de sangue de gente, tenho carne de gente. Tem um amigo meu que me chama de Muriel, anjo Muriel. Não tem nada com anjo. Eu sou um ser humano, suscetível às minhas emoções. Mas quando a minha emoção, quando a minha alma, as vozes falam muito, eu fecho a minha boca por meio do jejum. Eu como praticamente uma vez por dia, porque eu preciso calar as vozes que me tiram desse caminho. E Paulo, ele é apóstolo por um encontro pós-ressurreição. Meu Deus. Porque para ser apóstolo precisava se encontrar com Jesus. O verdadeiro apostolado é aquele que está com Jesus, se encontra com Jesus. Mas Paulo não tinha tido nenhum encontro literal com Cristo. Mas se existe um encontro literal, oportuno e poderoso, é Jesus ressurreto. Aleluia. O poder da ressurreição estava ali agora.
aquele que perseguia. Eu entendo. Eu posso falar um pouco mais, pastor? Vai embora, vai embora. Eu entendo que Paulo, ele era perseguido pelo desejo de seguir Jesus. Ele era perseguido por aquela coisa que devia disputar dentro dele. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço, porque o mal habita em mim. Ele estava lutando contra as realizações, contra os discursos, contra os testemunhos do que Jesus havia feito. A todo tempo estamos tentando tomar o lugar de Jesus, queremos fazer obras maiores, queremos fazer o que ele fez. E a religião, ela te impulsiona para isso. Então, entendo que até o homem mau que estava na cruz, aquele que era assassino cruel, ele é capaz de partir um pão, passar manteiga e dar aos seus filhos. Verdade. Vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Imagina eu, que sou o Pai Celestial, o que eu não faria por vós se não poupei meu único filho. A grande verdade é que as pessoas não sabem quem elas são em Deus. A grande verdade é que elas não sabem o quanto elas se assemelham com Deus. A grande verdade é que ela não encontrou a divindade que está estabelecida na humanidade dela. Eu vou repetir isso. Eu vou tentar repetir isso. Elas não entenderam a divindade que está estabelecida na humanidade. Deus não pediu para você ser um anjo, Deus pediu para você ser homem. Davi fala, então, para Salomão, ser corajoso e homem. Você vai ver o que Deus gerou e criou em Gênesis, foi um homem. Deus estava falando, me ajuda a te fazer homem. Mas para você ser literalmente um homem, você precisa do encontro com Deus. Fora isso, você meramente persegue. Você persegue porque naquele momento ou até aquele momento você não é capaz de fazer melhor. São os críticos de plantão. Se você só tem a crítica, é porque você não faz parte da solução. Eita. Os críticos de plantão, eles só sabem falar. A igreja pode falar de si mesmo. E não é falar no sentido de maldade, mas de aconselhamento para um modelamento, para um aperfeiçoamento. Por quê? Porque eu estou inserido nisso. Quando Deus deu as leis, Deus se inseriu nas leis. Não se eximiu das leis. Pelo contrário, eu estou nela. Eu não posso ir contra a minha própria natureza e nem mentir. Que seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro. Uau! Ui! O que Deus quer de mim e do senhor, pastor Adilson, meu amigo, meu amado, mais chegado que irmão, a gente tem estreitado nossa amizade. Amém. O que Deus quer da gente é que sejamos homens. Homem é processual. Adão nasceu pronto. Em tese, ele nasceu como um homem, imaturo. Ô, pastor, por que ele era imaturo se ele não tinha pecado? Porque ele não passou pelo processo. Por isso, Jesus deveria vir e veio, nascido de mulher, para viver o processo, para ser criança em cada uma das suas fases, para ser jovem, para ser adolescente, para ser adulto e para ser velho. Cada uma dessas fases viva com intensidade. Se entregue a cada uma dessas fases. Amém. E extraia dela o melhor, porque o melhor de cada fase você vai levar para o seu futuro. Adão veio como homem na primeira. Na primeira tentação caiu. Jesus crescia. Jesus não veio pronto. Ele saiu do ventre, do útero, da proteção e do conformismo para continuar o crescimento dele. Ele veio para fora. Então, Jesus crescia em sabedoria. Uau! Conhecimento eu vou adquirir lendo livros. Qualquer um pode adquirir conhecimento. A maior parte dos ateus são teólogos.
Tanto Não é estudar. conhecer a palavra, senão o autor da palavra. Mais É. do que conhecer a palavra, é conhecer quem a escreveu. É ter um relacionamento com quem escreveu. A propósito, conhecimento, como eu disse, todo conhecimento que não é aplicado é entulho. Ó, forte, hein? Sabedoria é dom. Não se adquire por conhecimento, senão por experiência com Deus. O que você quer de mim, Salomão? Eu quero sabedoria. Ô, caba sabido. Já era sabido. Pediu o que ia mover o coração de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vocês têm pedido comida, bebida e roupa. Mas quem pede tais coisas são os pagãos. Uau! Não questione o meu caráter me pedindo essas coisas. Porque eu sou um bom pai. Eu sei do que vocês precisam e vos proverei. Vós que sois mal, voltando ao que eu disse, sabem dar boa dádiva aos vossos filhos. Imagine eu, Pai Celestial, o que eu não faria por vós. Se Deus faz uma comparação, não é de homem com homem, senão do homem com pássaro e homem com plantas. Os pássaros não semeiam, não sepultam a semente, não regam, mas comem. Como? Eles não fazem nada, não, eles só comem. Perceba a bondade de Deus com os pássaros, com aquilo que ele criou. Da mesma forma, nem Salomão se vestiu como um lírio. A comparação de Deus é sempre com outro ser que não homem com homem. Se existe uma coisa idiota, são os homens se compararem. Porque dentro dessa comparação esquecemos todo um histórico e tornamos-nos parciais. Por isso a gente vive dizendo que não existe rico que não é ladrão. Isso é uma grande mentira. Existem pessoas que são abastadas porque botaram a sua cara, porque foram treinados desde criança. É óbvio que no meio dos bons tem os maus. Tem o joio e tem o trigo. Aquele que se dobra é trigo. O que permanece ereto é joio. Voltando então para Paulo, para não perder. Paulo então ouve aquela voz. Meu Deus, a voz. Esse negócio de voz é muito forte. Disse Deus, antes da luz existir, foi propagada uma onda de voz, de som. A primeira coisa que Deus manifesta na terra foi o som. E não a luz. A voz, o som de Deus. Por isso Deus ama habitar em meio a louvores. Amém. Por conta do som. Deus tem prazer de me ouvir. Deus, ele ama falar, por isso ele deixou até escrito. E ele ama ouvir os filhos. Se existe algo que você tem que amar, é ouvir o filho. Yes. A propagação do som. Ainda que achemos nós que o som desaparece, isso é uma mentira. O som se dissipa nesse universo maravilhoso, mas não desaparece. A sua palavra está ecoando. A palavra de Deus, no início de tudo, depois de tudo, já no Moriá, ela continua sendo propagada. As pessoas estão se convertendo porque foram perdoadas antes de se converterem. E quando Jesus pede perdão, meu Deus, meu Deus, eu vou falar, pastor. Manda. Perdoa-lhes, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso, para mim, caiu a ficha tem 2 dias. Ele estava pedindo, sendo ele o sacrifício pelos algozes. Mas que pai é esse que perdoa o assassinato de um filho e vendo e assistindo e um assassinato cruel? Que pai? Que pai é esse? Ou melhor, que amor é esse?
É. Perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Eles não sabem. Eles não têm o entendimento como Paulo não tinha. Olha que eu estou falando mal de Paulo. Ele estava falando também daqueles discípulos que andavam com ele e ainda não tinham entendido que ele haveria de morrer, mesmo ele tendo anunciado. Mas teve uma pessoa muito esquisita que entendeu. Muito esquisita. O bandido da cruz. Ele Boa. entendeu antes dos apóstolos. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Acaso tu que estás zombando não temes a Deus? Deus está aqui. Ui! Como é que é? Deus está aqui! Uau! Uau, 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 uau! Uau! Mal como ele era, foi revelado que Deus estava ali. Glória a Deus. Do outro lado, alguém preocupado com si mesmo. Um egoísta. Se tu és o Cristo, desce daí, sai daí e tira a gente também. Ele estava preocupado com a pele dele. Ele não estava preocupado com gerações, com a haveria de vir. Ele não estava preocupado em deixar uma mensagem. Aquele que reconhece Jesus como Deus, acaso não temes a Deus? Perceba que o perdão de Jesus não é para quem é irresponsável. Pelo contrário, ele disse que tinha motivo para estar na cruz. É o contrário de tudo. Ele estava dizendo, eu reconheço o meu pecado e estamos aqui por causa deles. Mas esse homem não. Esse é santo, nunca pecou. Ele está aqui porque disseram que ele deveria estar aqui como Salvador do mundo. Oh. A responsabilidade do homem atraiu aquele favor. Mediante isso, ele recebeu o impulso de ousadia. Lembra-te de mim! Mas a grande questão é que ele nem batizado foi pelas águas, senão pelo Espírito. O batismo genuíno é o batismo do Espírito. É você se tornar propriedade exclusiva de Deus, onde nada pode te tocar. Era uma voz sem futuro, que ninguém haveria de ouvir. Eu quero crer que muitos que estavam ali embaixo nem ouviam ele falar. Não deu crédito. Não deu crédito. Porque todo mundo tinha mais dedo para apontar do que para celebrar. Nossos dedos deveriam para aplaudir as pessoas. A propósito, as pessoas que estão em casa agora, pastor, elas poderiam aplaudir as outras. As mãos, elas não foram feitas para bater, senão para acariciar. A palavra diz que eu corrijo meu filho com uma vara e não com a mão. A correção de Deus não foi pela força, foi pelo amor. E ele reconheceu. Eu acho lindo. Um bandido, assassino cruel. Reconheceu. Deveria ser incauto. Não deveria conhecer direito a palavra. Ou se conhecia, desviou. Era o desviado. Era o famoso desviado. Desviado dos caminhos, da verdade. Daquilo que o pai e a mãe, de repente, ensinou. Ou mesmo aquele que era órfão. Mas tinha alguém ali que ia além das circunstâncias. Ali era o filme do bandido, era a foto do bandido, mas não o filme. Jesus contou o filme dele lá na glória. Falou, pai, não é nada disso, perceba. Ele nasceu órfão. O pai era um agressor. O pai era um castrador, era mau. Ele era espancado, o coração dele endureceu, pai.
E ele não sabia fazer outra coisa, a propósito, só podemos dar aquilo que temos, era o que ele tinha. Mas o que eu tenho, Pai, é perdão. Eu consigo entendê-lo, ainda que ele não me entenda. Ele não era discípulo, mas os meus discípulos não me entenderam. Eu vim para aqueles que o Senhor me enviou, mas nem os que o Senhor me enviou me receberam. A grande questão da humanidade está sempre na comunicação. Sempre foi a comunicação. Todas as vezes que recebemos algo tão grandioso como falamos aquele dia, recebe a minha herança. O quê? Herança. Eu não trabalhei para isso. E o que eu preciso te dar? Nada. É golpe. Isso é golpe. A graça é isso. É você receber algo pelo qual você não trabalhou e sequer mereceu. Foi o que aquele moço recebeu. Porque Jesus fez a leitura do coração dele. No meio de tanta insanidade, de tanta maldade, existem pessoas que se drogam para sair, se alienarem, sair dessa terra, serem livres dos seus próprios pensamentos. Jesus estava ali, libertando-os dos seus próprios pensamentos. Mas perceba que tinham dois. Um escolheu abrir os olhos e o entendimento. No mesmo lugar, no mesmo monte, na mesma hora, na mesma circunstância. Jesus estava dizendo, eu dou condições de igualdade para as pessoas me receberem. Amém. Antes de qualquer coisa, eu me submeto a Deus, entendendo que sei que nada sei. Sei que nada sei. Que os discípulos que andaram não sabiam. Foram saber depois que a igreja voltou anunciando, o túmulo está vazio. A igreja testemunhou. A igreja testemunha os feitos dele. A igreja, as mulheres voltaram. Mulheres. Ah, meu Deus. Eu digo que se Deus fez algo melhor, ficou para ele. As mulheres voltaram. Uau! E uma delas, interessantemente, se encontra com ele e não o reconhece. Não o reconhece. Mas ouviu a voz dele, Maria. Uau! Uau, uau, uau. E ela, no ímpeto de tocá-lo, não me toque. Eu ainda estou num processo. Uau! Eu não estou falando de processo de purgatório, não. Eu estou falando de um processo de desconexão. Até para Jesus foi difícil se desconectar da humanidade. A propósito, quem ascendeu aos céus foi um homem. O significado disso é maior do que tudo que eu poderia ouvir no que está escrito. Era Jesus levando consigo aquilo que ele haveria de defender, a humanidade. Os sentimentos, as emoções. Ele não estava alheio nem abandonando a humanidade. Pelo contrário, agora eu tenho propriedade para falar com meu Pai que me enviou. Porque daqui do trono fica fácil eu dizer para as pessoas, não saiam de casa. Fiquem isoladas. Eu estou no trono. Eu tenho tudo, estou abastecido, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde. Eu estou com o perfeito. Eu estou na minha plenitude. É fácil de um trono cheio de soldados protegendo, guardando, os anjos cercando. É muito fácil. Mas para quem tem que cumprir a promessa do seu pão de cada dia, precisa sair para trabalhar. Porque todo trabalhador é digno do seu salário. O povo não saiu do Egito depois de trabalhar 430 anos como escravo, de mãos vazias. Deus pagou. Deus paga. Deus não é devedor de ninguém. Deus foi lá e quitou a conta.
Aquilo nos remete a Cristo. Está quitada a conta. Aquilo que roubaram, eu restituirei. E como profeta, quero ser profeta na sua vida. Amém. Deus há de restituir. Com aquele sim que Jesus deu na cruz. Ele restituirá tudo aquilo que lhe foi roubado. A justiça tem que se manifestar. A justiça jamais vai perder para a injustiça. Tudo que de alguma forma ou de outra nos foi lesado, tomado, tirado. A palavra diz em Provérbios que o inimigo vai te devolver 7 vezes mais. 7 vezes mais. Ele entrou por um caminho e foge por 7 caminhos diferentes. É tempo de restituição. Amém. Como foi importante. Perdoa-lhe. Perdoa, 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 perdoa. Perdoa. Jesus estava dizendo assim, eu não quero subir amargurado. Ele estava dizendo, mais importante do que eu perdoar vocês, é meu pai perdoar vocês, porque vocês estão matando o filho perfeito dele. Eu não quero subir com mágoa, com ressentimentos, com visões, entendimentos de tudo que vocês me fizeram, senão tudo que eu fiz. Uau! Era para deletar as feridas. O perdão cura a si mesmo. A pessoa, se vai te perdoar ou não, é um problema dela e Deus. Mas o perdão é o seu próprio remédio. Porque o perdão, ele é casado com amor. Lá no Salmo 85, no verso 8, vai dizer que a justiça e a verdade, a graça e a paz, eles se beijam na cruz. É o namoro que está acontecendo. O perdão, ele tem o poder de te livrar do cativeiro. Quando você perdoa alguém, como Jesus pediu, é você sendo liberto. Amém. Porque aquela pessoa, aquela memória, e a propósito, perdão dói, tá, pastor? As pessoas dizem que não dói. Perdão dói. Jesus estava em plena dor, em constante dor. Não teve nenhum momento dele que ele estava sem dor. Então, o perdão doía, mas gerava prazer. Gerava aproximação com Deus. Amém. Ele teve sede, essa questão humana. De vez em quando a gente tem que se esbarrar com essa nossa porção humana, porque precisamos desfazer esses nós que nós fizemos. A humanidade dele aflorava na cruz. Entendo eu que Jesus ia de Deus a homem. Porque primeiro ele fala como Deus, como tem misericórdia, perdoa-lhes. Depois ele sentencia um bandido. Hoje mesmo estarás comigo na glória. Ele está como Deus. A terceira, ele fala acerca de Maria e João. Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Ele estava cumprindo o que ele havia dito naquele texto que falamos para Maria. Os meus irmãos, a minha mãe, as minhas irmãs são estes aqui. Uau. Que guardam a palavra de meu pai. Ele confirma que nada a ver com o DNA, porque João não era filho dela. E nem ela era mãe de João. O nosso DNA é um DNA transcendental, vem do alto. É o DNA que vem de Deus. É o DNA que veio por meio do Evangelho. Por isso que a Bíblia o trata como o irmão mais velho. Experimentado, aquele que pode te dar conselhos. Uma família. Uma família vivendo o compromisso, aquele hino, aquele louvor. Muito lindo. Vivendo um compromisso. Temos um compromisso um com o outro. Como é que é, pastor? Perdão.
Compromisso do grande amor de Do Cristo. grande amor de Cristo. Que amor é esse? Exatamente, o compromisso nosso tem que deixar de ser conosco, senão com o amor dele, com aquilo que foi feito por ele. Amém. E, nesse momento, imagina o olhar de Jesus para Maria e para João. Quando eu estou diante de circunstâncias onde eu sei que eu vou cair do cavalo, eu gosto de lembrar de como ele olhava. Por isso eu disse no início da pregação que Paulo não cai do cavalo, senão da sua própria altura. Se tem uma altura boa para nós cairmos, é da nossa própria altura, porque pode ser um tombo mais alto. Verdade. Cair em si é isso. Foi o que aconteceu com o bandido da cruz e o que aconteceu com João e Maria, que eram os interlocutores. A propósito, todos os outros fugiram. E o texto vai dizer que, a partir daquele momento, João tomou Maria e levou para casa. Ela não vê o filho morrer. O pai dele provavelmente já havia morrido. E agora vem o momento punk, pastor. Muito punk. Ele diz que tem sede. Tenho sede. Sede de suprir a sede da humanidade. Se você, mulher, soubesse quem eu sou e quem te pede dessa água, você me daria. Mas como você pode beber da água do poço do meu pai Jacó, se nem cântaro você tem, nem copo você tem? Perceba que o sacrifício da igreja era pegar a água. E o sacrifício, a dificuldade que não existia para Jesus, era de tirar a sede. Então ele manifesta a sede da humanidade. Boa a sede essa aí. de ser suprido em si mesmo, nos seus sentimentos, nas emoções. E deram para ele o que deram para Adão. Uma droga amarga. Remédio é sempre amargo, tá, pastor? As pessoas pensam que quando eu corto e costuro não dói. Dói. Ah, mas você faz anestesia, pastor. Pois é. Na hora da anestesia dói. A bênção do Senhor não acrescenta dor. A espada entrou, abriu o nosso coração e ele se assentou no trono. E Salmo 150, verso 3 vai dizer que Deus costura o coração daquele que é contrito e quebrantado. A espada cirúrgica, o bisturi de Deus, ele não causa lesão, não toca na coronária, entra no lugar certo, não há pus, não há purgância, não há tecido necrótico, só precisa ser costurado. Depois de toda a costura, se torna uma cicatriz, não para você lembrar da sua dor, mas para você lembrar de quem o curou. Temos uma marca no nosso coração, a circuncisão do coração. Sangrou, doeu, mas fechou. Sangrou, doeu, sangrou, mas fechou. Essa marca é quem nos identifica com ele. A marca nos identifica com ele. Por quê? Porque ele sangrou. Todo homem... E a marca é que teve uma cura, né? Não ficou ferido. Né? Não ficou, porque não estava necrótico. Se tivesse necrótico, quanto mais profunda for a mágoa, mais ele vai ter que desgastar o tecido para chegar na porção viva para poder costurar. Como médico, eu não posso dar ponto naquilo que está podre. Rasga, estraga, não funciona, os pontos abrem. Mas aquilo que é tecido vivo, a carne viva do Senhor, é necessário que você coma da minha carne e beba do meu sangue. Parece vampirismo. Era ele secando os nossos sentimentos no sentido pleno dessa palavra, não extinguindo os sentimentos, mas acalentando as emoções. Eita.
Essa questão do tratamento, dessa cura, vem por meio desse pedido de Jesus ao Pai: perdoa-lhes. Perdoar significa perder no ar. Entregar para o Espírito soprar e levar até Deus. Não seja você julgador dos outros. Uhum. Bem-aventurados são os pacificadores, porque estes verão a Deus ou serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, filhos de Deus é quem vai ver a Deus, que são os mansos. Só perdoa quem é manso. Só perdoa quem é forte. Forte, coragem, são aqueles capazes de perdoar os algozes. Aqueles que nada entendem. Eles não sabem o que fazem. Então, eu entendo que essas pessoas que estão nos ouvindo, pastor, muitas delas foram feridas por pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Se as pessoas soubessem quem elas se tornariam, quem elas seriam, a grandeza que estava dentro delas, disfarçado numa roupagem de tristeza, vazio, abandono, orfandade. Se as pessoas conseguissem ver como Jesus está vendo, se as pessoas vissem com os olhos dele, não teriam feito o que fizeram. Mas muitos olharam com os próprios olhos a Jesus e ainda assim o fizeram. Ele estava levando ali o olhar de desaprovação. Ele levou o olhar de desaprovação não de uma pessoa, de todos os seres humanos. Pequenos, vocês se sentem tão pequenos. Por isso eu gosto de dizer que se existe um paradoxo de Deus, é ele não ter dimensão e ocupar e entrar em pessoas tão pequenas. Amém. Pessoas tão pequenas, porém tão amadas, como diz Deuteronômio 7. Não vos escolhi porque são grandes, mas porque vos amo. Uau! Deus não escolhe porque somos fortes. Deus nos escolhe porque nos quebramos, porque Amém. Nos fragmentamos, porque nos desarmamos diante dele. Não chegamos armados, baixamos as nossas armas, fragmentamos, partimos o nosso alabastro, para que exale o bom perfume dele e não o meu. Eu sei que Deus colocou no melhor ou no pior o seu bom perfume. E que em algum momento você vai ter que se dobrar, se partir, se quebrantar, para que isso exale e tome todo o ambiente aonde você estiver. Quebrantamento é a chave. O perdão já foi dado. A chave é receber o perdão. Eita! Muitos rejeitaram o perdão do juiz. Jesus era o anjo do juízo. Lá de Moisés. Ele é o anjo do juízo. Aonde tem o meu sangue, eu passo por cima. Pass over. Pascoou. Passei por cima. Porque aonde está o meu sangue, está identificado quem vocês são. Nem os seus animais serão tocados, os primogênitos, apontando para ele. Vocês agora estão libertos da escravidão. O êxodo da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, da falta para a abundância, da morte eterna para a vida eterna. O êxodo está sempre acontecendo para quem recebeu o perdão dele. Amém. A chave é você dar sim para esse perdão. Eu dou sim, Boa. Pastor. Eu dou sim para o perdão dele. Eu dou sim. Amém. Eu dou sim Amém. todos os dias. Quando Amém. eu erro,
caio nas minhas pseudos-verdades, nas minhas verdades, não nas dele, naquilo que o inimigo plantou como fortaleza, estruturas, enganos, aquelas palavras negativas, dizendo que você não vale nada, que você não presta. A propósito, o diabo não assalta uma casa que não tem dinheiro dentro, não tem tesouros escondidos. O diabo não entra numa casa onde ele não pode levar nada. Eu acho que a gente está a 3 minutinhos de fechar. Quer fechar orando? Tremenda palavra aí. Hã? Eu sei lá. Eu sei que hoje é mais um dia para eu renovar o meu pedido, o meu aceito de perdão. Amém. Aceitar perdão também é para gente grande, né? Para gente que reconhece quem ela é. Para as pessoas que sabem que são falhas e que carecem daquele amor. Você está falando aí, só para fechar, eu estou muito meditando na vida de Pedro, né? Porque Jesus deu uma palavra para ele, e ontem eu ministrei sobre o galo que ativa o teu fracasso. Quando o galo cantava, depois que Pedro errava, o galo chamava a memória. De sexta para sábado, o galo cantava. E ele traiu em 3 coisas. Eu não conheço, eu não sou, e eu não sei que assunto é esse. Aí você falou do ladrão da cruz. Eu conheço, eu sei quem eu sou, que preciso do teu perdão, e eu sei que assunto você prega. E é o assunto que hoje vai estar no paraíso. Se você conhece Deus e sabe quem você é, porque você sabe quem é Deus, você sabe o assunto que ele está falando contigo. Uau. E aí tem a recuperação de Pedro. Eu ministrei isso ontem. Mas esse galo lembra muito as vezes que nós traímos, as vezes que ele falou, não, eu orei para que a tua fé não desfaleça. E quando você voltar, fortalece os teus irmãos. Edifica. E ele diz o quê? Edifica teus irmãos. O que ele disse? Eu estou pronto para morrer, estou pronto para ser preso, estou pronto para morrer. Mas ele começou a seguir Jesus de longe. Porque agora não interessava mais. Agora ele não estava... Mas você se entrega porque você fala como um deles. Isso. Mas vem... A marca tem que aparecer. Mas olha só o que ele faz. Quando ele perde o Senhor de tudo, ele volta a pescar. Por que ele voltou? Nu! Oi? Estava nu! Então, volta a pescar e tira a roupa. Estava nu. Então ele volta a fazer o que Deus já tinha tirado. Até que Deus, se o coração nos condena, porque o coração vai discernir o que é certo e o errado, mas a autoridade suprema é divina, é de Deus. Deus pode discernir teu coração e te puxar. E aí ele chega, porque quem te visita e manda tentar de novo? Quem te visita e manda ir aonde você fracassou? Aí ele estava apontando para o Pentecoste, porque no dia que ele pregou para 3.000, não estava ali... a gente volta para fechar, pastor. Tá. A gente volta. Tá bom. Mas pega comigo aqui. Então, quando Jesus chega, Jesus vai no seu fracasso. Agora, volta o parêntese do galo. Quantos galos que cantam quando você revê uma cena que te deixou traumatizado? Quando aquela situação te fere? Porque tem um galo, tem uma voz. Ou você escuta a voz de Jesus, ou você escuta a voz do galo. Mas indo para a restauração dele, para fechar, tem 22 segundos só para... Eu vou sair aqui, a gente abre lá, que é melhor. Só para eu fechar o finalzinho, aí você fala e a gente olha. Beleza. Tá bom? Tá bom.